Agora tá valendo. Não podemos correr o risco de perder a aula. Bom, galera, graça e paz. Eu quero dar continuidade com vocês no estudo de disciplinas espirituais. E agora nós estamos falando das disciplinas exteriores, né? Vocês tiveram simplicidade através dos vídeos que o apóstolo disponibilizou para vocês. E agora a gente vai conversar sobre a solitude. No final, quando nós tivermos aquele tempo de tirar dúvidas, eu vou dar oportunidade para vocês falarem um pouco daquilo que vocês entenderam e ao mesmo tempo tirar as dúvidas dessa aula e das anteriores, tá bem? Vamos para Provérbios, capítulo de número 25, versículo 11. Nós vamos ter que dividir essa aula em mais de uma, porque senão fica tudo muito bagunçado, né? E a gente quer organizar bem as coisas para poder tornar tudo bem compreensível. Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 11. Alguém pode ler para nós, por favor? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Talvez sejam outras versões, né? Bom, deixa eu perguntar para vocês. É difícil ficar em silêncio? Para mim, não. Nem para mim também não. Eu amo. Eu não gosto, na verdade. Para mim é. Para mim é difícil. Quem considera ser difícil ficar em silêncio aí, levanta a mão. Quem acha que isso é muito bom, obrigado, levanta a mão. 90%. Bom, a disciplina da solitude, ao contrário do que a gente pode pensar, ela não tem a ver só com o silêncio. Porque o silêncio pode ser um gueto, se não for bem administrado. Assim como a disciplina da solitude não tem a ver com falar demasiadamente. Justamente o que esse texto está propondo. As palavras precisam ser ditas no tempo certo. A disciplina da solitude, ela fala sobre a descoberta da voz de dentro, que não é a voz do nosso ser, é a voz do ser de Deus no coração do nascido de novo. Uma voz que não costuma gritar, na verdade ela mais sussurra. E como mesmo no silêncio há muitas vozes dentro de nós, a gente pode passar muito tempo calado ouvindo vozes que não são a de Deus. A disciplina da solitude chama os que estão em meio à bagunça, em meio à algazarra e em meio à solidão para um lugar de equilíbrio. Né? Bom, a gente já viu aqui com uma rápida enquete. Oi, Dulce, paz. Paz. É Samir que tá ali no canto ou é Elias? É aqui. Os dois. Os dois aqui. Paz, galera. Então, a maioria de nós não tem necessariamente dificuldade com fala. Há aqueles que têm dificuldade com falar demais e outros que têm dificuldade com falar de menos. Eu perguntei para vocês se vocês têm dificuldade com o silêncio, né? E a maioria disse que não. Mas quantos têm algum tipo de dificuldade com ficar sozinhos? Quem tem dificuldade com ficar só aí, levanta a mão. Quem não tem nenhuma dificuldade em ficar sozinho, levanta a mão. Deu meio a meio ou ganhou quem não tem problema com ficar sozinho? Não tem problema. Acho que deu meio a meio, né? Não. Só eu, e Elias. 4 que tem dificuldade de ficar
só, o restante tudo na sua. Entendi. Bom, a solitude, ela não tem a ver nem com solidão e nem com algazarra, que são dois extremos da necessidade humana. A algazarra é a nossa necessidade de estar em meio de barulho, de movimento, mesmo quando estamos sozinhos. A gente pode não ter problema, aparentemente, mas talvez os nossos hábitos denunciem o quanto nós não gostamos de estar sós. Por exemplo, dos que gostam de ficar sozinhos, quantos o fazem com a televisão ligada? Quem fica só, absolutamente só, sem nenhum meio de comunicação ligado, levante a mão. Eu durmo. Entra. Porque eu não sei vocês, mas a gente vive numa dinâmica tão acelerada que, por exemplo, quando a gente está sozinho em casa, fazendo uma tarefa que não tem nada a ver com televisão, a gente deixa a televisão ligada para não se sentir tão sozinho na casa. Quem já fez isso, levanta a mão. Então, é óbvio que nem todas as pessoas fazem esse tipo de coisa, usam esse tipo de recurso, mas todas as pessoas transitam entre dois extremos. O extremo da solidão e o extremo da algazarra. A algazarra, como eu disse, é a necessidade do barulho, é a necessidade do movimento, é a necessidade de algo ocupando o meu tempo para que eu não tenha que lidar com o meu próprio interior. Então é uma escravidão pelo lado de fora para não ouvir a voz de dentro. A solidão, por sua vez, ela tem uma proposta diferente, mas não menos prejudicial. A solidão, muitas vezes, é a maneira através da qual eu me isolo do convívio social. E não tendo convívio social, eu não ouço vozes que podem tocar-me e mudar as vozes que me falam por dentro. Quando só as minhas vozes falam comigo, é formado dentro de mim um ser egoísta, narcisista e autossuficiente. Esses são os dois extremos. O extremo de gente que precisa de barulho demais e o extremo de gente que quer estar só o tempo inteiro. Dietrich Bonhoeffer, que é um filósofo conhecido, na verdade mais conhecido como filósofo, mas na verdade é teólogo, viveu na época da Segunda Grande Guerra e foi uma das pessoas que tentou levantar-se contra o regime opressor de Hitler. Inclusive ele foi morto por causa disso. E é considerado um mártir porque morreu para apontar que Hitler estava fazendo algo contrário à vontade de Deus. Enquanto boa parte da igreja apoiava Hitler, Dietrich Bonhoeffer ia contra. E esse homem, com uma vida tão louvável, escreveu coisas maravilhosas. E um dos seus escritos está no livro que a gente está usando como base aqui para as aulas de vocês. O livro A Celebração da Disciplina. E eu quero ler para vocês um trecho da obra Vida em Comunhão. A obra Vida em Comunhão tem 2 capítulos sequenciais. O dia acompanhado e o dia desacompanhado. Ambos são essenciais para o resultado da vida espiritual, para o sucesso da vida espiritual. E sobre o dia desacompanhado e o dia acompanhado, Bonhoeffer escreve o seguinte, ó. Aquele que não consegue ficar sozinho, que tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está na comunidade, que tome cuidado ao ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude, mergulha num vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura a solitude sem a comunhão, perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Para deixar mais claro, solidão sou eu comigo mesmo, ouvindo a minha própria voz, os meus próprios pensamentos, dando vida às minhas próprias concepções. Sou eu
sem nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de correção, nenhum tipo de toque exterior. É isso que Dietrich Bonhoeffer chama de perigoso. Ele diz que essas pessoas precisam tomar cuidado, porque isso pode fazer mal a elas. Em contrapartida, há aqueles que querem exageradamente a comunidade sem solitude, ou seja, eles querem só o movimento, eles querem só o barulho, eles querem só o agito, porque eles não conseguem ficar sós e refletir sobre quem são, ou refletir a partir da voz que está doida para falar com eles no interior, a voz do Senhor. Então, para encontrarmos esse ponto de equilíbrio, é que a gente está hoje tendo uma disciplina chamada solitude. Irmão, profeta, Pois não. esse equilíbrio, ele tem a ver com a questão de... Eu vou dar um exemplo meu. Eu me incomodo com barulho, cara. Tipo, em casa, assim, se eu estiver na sala ou no quarto, tiver um grilo, sabe aqueles grilos chato pra caramba? Mano, enquanto eu não acho aquele grilo, não mato ele, eu não sossego. Eu também. Qualquer barulho te incomoda. Cara, alguns barulhos, tipo ar-condicionado, se ele estiver um pouco batendo ali, um pouquinho ali, aquilo vai me incomodando também. Pô, existem barulhos e barulhos, entendeu? Sim, claro. Por exemplo, quando tá muito frio, por exemplo, a gente não liga o ar. Mas eu tenho que ligar o barulho do ventilador, nem que ele seja para a parede, para me ter o barulho do ventilador para me dormir. Bom, não deixa de ser uma questão de hábitos, né? A gente adquire hábitos e esses hábitos acabam ao longo da vida imprimindo sobre nós algumas gasturas, incômodos e por aí vai. Só que quando no convívio essas gasturas, esses incômodos prejudicam a minha relação, é hora de rever se isso não precisa ser deixado. Por exemplo, às vezes, não é seu caso, mas às vezes há pessoas que têm ojeriza a choro de criança. Aí você vai fazer parte de uma vida em comum com o seu irmão que tem bebê. E agora, José, você não vai ter vida com ele porque as crianças dele choram? Não. É hora de vencer aquilo que me perturba para valorizar a nossa relação. Entende, Robson? Então há coisas que vão ter que ficar pelo caminho. Não todas. Entendeu? Entendi. Nem todas. Mas se prejudica a relação, é importante ficar pelo caminho. Agora tem coisa que não. Por exemplo, pega um garfo e fica arranhando num quadro daquele... que ninguém gosta disso. Né? Então é uma coisa de natureza mesmo. Agora, quando prejudica a relação, é importante considerar. Bom, pessoal, por que nós somos chamados à solitude? Porque Jesus viveu em solitude. Jesus praticou solitude muitas vezes. E há muitos relatos na Escritura. Eu quero ler alguns deles com você. Eu quero chamar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, dos versos 1 ao 11. Eu quero que vocês só passem o olho no texto e identifiquem que cenário é esse. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. Qual é o fato que está ocorrendo aí? Cara, Jesus, Mateus 4 é a tentação, né? A tentação do deserto. Isso mesmo. Nós não vamos ler tudo, a gente só falou 1 ao 11 porque é todo o capítulo. A gente vai fazer uma rápida explanação a partir do que nós já conhecemos do texto. Jesus foi tentado no deserto. Quanto tempo ele passou aí? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Esses 40 dias que Jesus esteve no deserto, ele esteve sozinho, ele esteve acompanhado. Como é que Jesus estava? Ele esteve acompanhado, né? Esteve acompanhado. Do Espírito. Sim. E em outras ocasiões, ele foi acompanhado do próprio demônio, né? Do próprio Satanás que o tentou. Mas o que a gente precisa compreender é que Jesus se retirou para um propósito.
E levando em consideração as presenças humanas, ele estava só. Vocês concordam comigo? Sim. Mas, veja, Jesus não se ausentou das pessoas porque elas as incomodava. Jesus se retira porque o Espírito o conduz para um lugar. Essa é uma situação muito peculiar. Mas nós temos outras em que o Espírito necessariamente não conduz Jesus. O próprio Jesus se retira. Por exemplo, vamos para Lucas capítulo 6, versículo 12. Esse texto nós vamos ler. Alguém lê para nós, por favor, Lucas 6, 12. Pode ler? Pode. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus, então, se retira para orar. Dá para dar uma observada no texto aí rapidinho e saber que cenário é esse que Jesus se retira para orar? O que está para acontecer aí? Jesus vai escolher os 12 discípulos. Jesus vai escolher os 12 discípulos e se retira para orar. Para orar. Então veja, antes de tomar uma decisão, Jesus se retira para ter um tempo com o Abba, para ter um momento de silêncio, para ouvir a voz interior do Abba. Vocês conseguem perceber isso? Sim. Beleza, vamos ver um outro texto. Mateus capítulo de número 14, verso 13. Em algumas passagens a Bíblia fala que Jesus se retira da multidão, né? Sim, essas são as passagens, inclusive, que nós estamos lendo. Porque o hábito de... Perdão, gente, o meu olho está bem irritado hoje. A luz do computador. Em alguns momentos, ou melhor, em vários momentos, Jesus faz isso, não porque a multidão incomodava. Até porque a Bíblia diz mais de uma vez que Jesus tinha compaixão da multidão. Jesus faz isso, na verdade, porque a presença do Pai no a sós era muito importante para ele. E a solitude fala disso, de deixarmos o ambiente de silêncio propício para ouvir a voz de Deus. Solitude não é sobre solidão, mas é sobre silêncio. Porque na solitude eu deixo de ouvir quem eu vejo, para ouvir quem eu não vejo. O Deus invisível. Então, antes de tudo, a solitude é feita de retirada e de silêncio. A gente vai ver isso melhor adiante. Mas vamos lá? Mateus 14, 13. Alguém pode ler para nós? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ou seja, Jesus estava ali com a multidão afluindo para ele, mesmo assim ele se retira para um lugar deserto. Mateus capítulo 14 ainda, versículo 23, um outro momento no mesmo capítulo, vamos ver? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Observação. Esse fato aconteceu depois de que acontecimento? O que aconteceu antes de Jesus se retirar? Multiplicação dos pães, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui eu quero fazer um parênteses com vocês. Jesus acabara de multiplicar alimentos suficiente para mais de 5.000 pessoas. Na verdade, mais de 10.000 a gente pode falar. Porque a computação aí leva em consideração só homens, né? Só homens são computados. Então consideremos que sejam mais de 10.000 pessoas. É um senhor milagre. Primeiro, porque todo mundo presenciou a situação. Não havia comida, todo mundo dentre os discípulos, né?
não havia comida e aquela multidão estava ávida por alimento. E Jesus, então, de forma sobrenatural, pega os recursos que lhe foram confiados, os abençoa e os partindo, alimenta mais de 10 mil pessoas. Gente, depois de um milagre como esse, de um barulho que isso poderia ter feito na época, o que você e eu faríamos? Postar no Facebook. Fazer um apelo para os converter. Fazer uma live, né? Galera, infelizmente é bem por aí mesmo, né? A gente aproveitar os louros da vitória. Fazer promoção, barulho, de alguma forma fomentar através do que aconteceu o nosso próprio nome. Ou, não necessariamente o nosso nome, a obra que a gente está realizando. Porque a gente está acostumado a agir assim. Só que Jesus nos ensina que certos momentos o melhor jeito de celebrar a vitória é no silêncio, num lugar oculto. Glória a Deus. Tem momento que a melhor coisa a fazer é se retirar. E como é difícil isso, irmãos? Porque após uma maravilha dessa, a gente se sente meio que no direito de desfrutar do que aconteceu. Você imagina se aquela galera tivesse celular, Robson? Todo mundo querendo tirar um selfie com Jesus. Hashtag, comi até dizer chega. Eu tô aqui com ele. A gente teve um momento aqui especial. Fala aí, Jesus, como é que você fez isso? Não, toda a glória é pro Pai, eu não fiz nada. Ô, profeta, Oi. quando Jesus vai curar a filha de Jairo, ele não chama o pessoal, ele chama só a família, a multidão fica ali fora, ele chama só a família e Pedro para entrar. Depois ele fala, não fala para ninguém não, tá? A filha só dormia. Na verdade ela estava morta, né? Sim. Por que Jesus fala, a filha só dormia? Bom, porque para quem tem a eternidade em si, a morte não é nenhum tipo de empecilho. O que a gente chama de fim para ele é só durante. Para qualquer judeu a morte era o fim, para Jesus era um durante. Não, ela está dormindo, eu vou bem ali chamar, ela acorda. Porque ele não conhece fim. Na verdade, ele é o princípio e o fim. Então ele não sabe, ele não conhece impossíveis, entende? Ali é uma manifestação, na verdade, do seu poder. As pessoas chegam dizendo, não tem mais jeito. Na prática é isso que eles estão querendo dizer. Jesus fala, não, tem sim. É reversível. É o que ele fala. E por que ele chama só a família e os discípulos? Porque havia o hábito da celebração do luto, né, de forma coletiva, e haviam também a figura de pessoas que profissionalmente participavam dos velórios. Eu conheço gente que gosta de velório, não vou citar nomes. Mas havia... Já manifestaram aqui, ó. Havia naquela época pessoas que faziam isso profissionalmente quase. A pessoa cantada da filha da Dona Maria. É um velador profissional, né? Naquela época haviam pessoas que faziam isso quase que profissionalmente, podemos dizer. E aí Jesus coloca essas pessoas pro lado de fora. Porque aquilo que estava para acontecer não era para virar um espetáculo, era para virar um testemunho. É um velador profissional. E a diferença de testemunho e espetáculo é que testemunho é algo que muda uma vida. E espetáculo é algo que só faz barulho. Jesus não queria fazer espetáculo. Essa figura
do choro quase que profissional é conhecida na figura das carpideiras, né? Mas não é bem isso que a gente vem ao caso aqui agora. Mas é só para deixar registrado que haviam essas figuras aí que, tipo assim, iam num velório para dar uma chorada boa e, tipo assim, dizer, estive aqui, mas não era uma coisa sincera, entendeu? Era quase que um luto provocado. Era quase que um luto provocado. Bom, vamos ver um outro texto em que Jesus está praticando solitude? Marcos capítulo 1, versículo 35. Pode ler? Pode ler. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mais uma vez vemos aqui Jesus se retirando para um lugar deserto e orando. Na verdade, o que eu quero perguntar para vocês é: vocês estão fazendo isso, os que amam o silêncio e os que têm dificuldade com o barulho? Vocês estão conseguindo? É uma pergunta, tá? Então, eu quero que vocês se sintam à vontade para responder. Vocês estão conseguindo se retirar do agito do dia a dia para ter um tempo a sós com o Senhor? Quer falar, pastora? Pode falar, por favor. A televisão, para mim, era pela manhã, especialmente a Ana Quebrada, pela manhã. Mas eu consegui substituir. Eu já não ligo mais a TV. E eu estou acordando mais cedo para fazer esse momento. Essa madrugada mesmo eu acordei além do que eu tinha previsto. Então eu fiz um tempo mais longo a sós com Deus. Fiz um momento de meditação. E foi muito bom. E tudo começa com a disposição para um tempo de silêncio, né, pastora? Sim. É preciso preparar um ambiente de silêncio. E aqui a gente vai se lembrar da disciplina da meditação. Porque a disciplina da... O Kleber também. Pode falar, por favor. Como ele está fazendo. Não, eu faço isso todo dia pela manhã também. Até porque, como é a primeira hora, é a hora que você está mais tranquilo, é a hora que sua cabeça está fresca, que você acabou de acordar. Então, eu aproveito para estudar, para orar e meditar nesse período, das 6 até as 8h30, 9h. Gente, nós vamos continuar a nossa aula na semana que vem. E eu quero dar uma brisa de brinde para vocês aqui. Essa brisa não é minha. Essa brisa é do falecido Eugene Peterson, que morreu esse ano. Uma perda para o mundo cristão. Um homem que eu tinha o sonho de conhecer pessoalmente. Mas ele está com Cristo agora. E deixou suas obras para nos edificar. Quero pegar uma delas. Na semana que vem a gente vai falar de solitude e silêncio e de outras coisas mais, ok? Nós só ficamos com os versículos que dizem que Jesus praticava isso, nos instigando a fazer o mesmo. E agora eu quero ler para vocês o que a solitude nos chama a construir. Você já parou para pensar o que o silêncio e o desejo de ouvir essa voz interior nos chama a construir? Será que não é um ambiente de íntima relação, um jardim de deleites,
ou um lugar de descanso? Será que a solitude não nos chama a sair da desenfreada rotina que nós temos, repleta de afazeres e de trabalhos, e parar, não fazer nada por um tempo, a não ser ouvir o Senhor? Eu quero ler para vocês o que Eugene Peterson fala sobre sábado, na construção desse nosso entendimento sobre o que é, de fato, solitude. Olha só. Cara, é muita coisa, mas é violento. Quero ler para vocês. A igreja primitiva colocou seu selo sobre o mandamento mosaico: guarda o dia do Senhor. Está falando sobre o sábado. Trata-se de uma prática clara, sucinta e inequívoca, como toda prática focal deve ser. Ele chama de prática focal aquilo que é feito especificamente, pontualmente, com um propósito. E aí ele vai explicar que o sábado é uma prática que nos focaliza em algo. O que é sábado? A palavra hebraica significa literalmente cessar, parar, fazer uma pausa. Shabat significa cessar, parar, fazer uma pausa. E aí ele diz o seguinte, que o chamado a parar, a cessar, a pausar, tem duas finalidades. Primeira finalidade. Deixa eu pegar aqui. É que são bastante capítulos. Primeiro significado desse descanso é que ao pararmos, ao cessarmos, nós entramos naquilo que Deus está fazendo e paramos de nos importar com o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque quando a gente para e quando a gente ouve o Senhor, quando a gente se dispõe a ter esse tempo com Ele, só Ele nos importa. E é exatamente nesse tempo, a sós com Ele, que Deus nos posiciona nas coisas que realmente têm valor. A gente entende o que Deus está fazendo ou aquilo que é prioridade. Por exemplo, quem aqui num tempo de solitude, um pouco antes do trabalho, de um dia cheio de afazeres, ouviu algo do Senhor sobre, por exemplo, uma atitude melhor que você precisava ter com uma pessoa, um familiar, um parente, um irmão? Quem já teve essa experiência? Sendo mais prático. Já teve isso? Direto. Pois é. Perguntando para vocês que levantaram a mão, isso tinha alguma conexão com o afazer que vocês iam realizar logo depois? Não, né? Mas tinha conexão com o que Deus estava fazendo. E o que Deus estava fazendo era dentro de vocês. Glória a Deus. Então a primeira chamada da solitude é para criar esse ambiente de não fazer. Porque quando a gente para de fazer, aí a gente discerne o que Deus está fazendo. A segunda chamada da solitude, para não fazer, é para descobrirmos o que de fato fomos chamados a fazer. Sábado era um dia destinado exclusivamente não a não fazer coisas, mas a não fazer outra coisa senão adorar o Senhor. A solitude é uma chamada à adoração. E por que ela está atrelada ao silêncio? Porque eu não venho para Deus com um monte de pedido. Eu venho só para ouvir. E o máximo que eu tenho a dizer é glória. A solitude é uma chamada à contemplação. Porque só pode perceber os detalhes de algo quem está completamente em silêncio, pronto a perceber os detalhes. Devo pegar essas duas finalidades?
A primeira é nos inserir em um ambiente em que discernimos o que Deus está fazendo, o que é a prioridade. E a segunda coisa é entrarmos nessa dimensão da adoração. Gente, aqui se faz clara a dificuldade que às vezes as pessoas têm, por exemplo, de adorar em um culto público. Porque o cara está com a mente tão acelerada, tão conectada com as coisas do dia, tão viciada na adrenalina, que quando chega no ambiente de culto, em que ele deveria estar dando os frutos de uma vida de solitude, ele não consegue sequer se desligar das demandas do dia seguinte ou do dia anterior. Então ele fica cantando uma música pensando no boleto, nos compromissos. O que a prática da solitude nos faz? Nos faz entrar em um lugar de total atenção e silêncio em que conseguimos ouvir ao Senhor. A prática da solitude nos deixa treinados para fazer isso. Então, quando eu viro essa chave, é o meu tempo com Deus, eu consigo ter um tempo de verdade. Se eu comecei a viver a prática da solitude. Mas calma, vocês vão aprender a como viver isso. É só o começo. Ficou confusa essa faixa bônus ou deu para entender? Deu? Eu fiz uma conexão aí com a celebração das disciplinas, que eu estava lendo justamente sobre a questão do retiro espiritual e do quão importante é essa separação para que você pudesse ter esse particular com Deus, né? Sim. E esse entendimento e essa ansiedade que eu tinha em relação a isso, eu estou começando a trabalhar. E o mais importante... Pode falar, desculpa. É que é um processo. Independente de como você esteja no começo, você pode ter dificuldade, mas é um processo. Você só vai conseguir com a prática. Exatamente. E é um processo que exige uma dedicação especial. Porque senão, a gente pode estar em um ambiente de silêncio com pequenas coisas roubando nossa atenção. Profeta. Oi? Essa retirada, ela não precisa ser uma retirada física propriamente dita, né? Por que eu tô te falando isso? A Bíblia tá aqui, ela sabe. Cara, eu tenho uma facilidade muito grande, por exemplo. Eu posso estar aqui, mas tá minha cabeça em outro lugar. Eu vou te dar um exemplo, ó. Eu tenho meu devocional durante todo o dia, eu faço, né? Eu acordo ali e tal, faço meu devocional. Mas, por exemplo, na delegacia, cara, de vez em quando até compartilho à tarde com a galera. Meu irmão, o mundo tá caindo, eu tô queimando ali, tô chorando, tô entregando, velho. Então, assim, eu tô em corpo físico ali, mas, cara, minha cabeça tá em outro lugar, velho. Tô lá e tô chorando, tô ouvindo algum louvor. Então, assim, eu não... Isso é louvável, Rina, mas a gente passou boa parte da aula lendo os versículos que mostravam a prática de solitude de Jesus, certo? Certo. Quer mais conexão com o Pai do que ele? E ele se retirava? Não, sim. Eu digo assim, às vezes a gente não tô... Eu concordo, mas assim, às vezes você tá ali num ambiente e tal e não tem como você sair. Sim. Pô, né, ali mesmo. Quando não é possível, não é possível, mas sempre que possível, faça literalmente. Por quê? Porque é a melhor maneira de nós dizermos que toda a nossa atenção está dedicada para Ele. Quer ver um exemplo? A gente tem o dia, né, separado para as coisas de Deus, que é o domingo. Só que a gente pode encher esse dia de tantas atividades para Deus que não se retira nem um minuto para ouvi-lo. Então, ainda que você tenha uma capacidade de abstração violenta, te dou um conselho: sempre que possível, se retire.
Porque nessa retirada está uma demonstração de atenção especial. É como se você estivesse dizendo para os de fora e para si mesmo: neste momento não há nada mais importante do que ele para mim. As outras coisas esperam. Cara, isso tá sendo tão louco, velho, que às vezes eu tô dirigindo, velho. E eu até comentei, não, tá falando com o Ronaldo ontem, eu posso acompanhar o carro no meio da rua, irmão. Eu juro, cara, é verdade. Mas sempre que possível, faça. Agora eu vou pausar a gravação, porque a gente encerrou essa primeira aula. Vou tirar essas dúvidas de hoje e as demais que vocês têm, tá bom? Foram meia hora de estudo, certo? 40 minutos, na verdade. Deixa eu